Então você não esquece, participa aqui do Manhã no Ar com a gente, não deixe de mandar sua sugestão. Enviar sua denúncia flagrante é só mandar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp no 992258767 ou entrar na nossa página do Facebook. Vai lá, deixa seu recado, aproveita e curte, que a gente adora. Vamos direto lá para cima para o RCCOP, de onde o Adeilson Buquerque traz informações do tempo e do trânsito nessa segunda-feira na cidade de Manaus. Bom dia, Adeilson! Oi, Dani, bom dia para você, bom dia também para o papai, para a mamãe, para a criançada, para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta segunda-feira. O Antônio Domingos, que é o nosso repórter cinematográfico, ele mostra aí o horizonte, que sol lindo, lá ao fundo. E o Instituto Climatempo, Dani, prevê 2 milímetros de chuva para hoje. E a probabilidade para que isso ocorra é de 60%. A umidade relativa do ar é de 83%. Ou seja, 2 milímetros de chuva para hoje. Esta chuva é isolada. A gente vai ter muito sol mesmo, já que a temperatura para hoje máxima é de 36 e a mínima de 24 graus centígrados. É claro que isso é apenas previsão. A gente pode alcançar os 36 ou pode ficar nos 34, 32, enfim. A expectativa é que o sol hoje seja mesmo muito forte por todo o nosso dia. Nós estamos aqui na zona norte da capital do Amazonas, como o Domingos mostra neste momento. A gente vai lá para baixo para mostrar o Terminal 3 e a gente veio exatamente aqui na zona norte da Cidade Nova para desejar um bom dia para os moradores aqui da Cidade Nova, da Baixada Fluminense, o povo que trabalha e que também pega os coletivos aí no Terminal 3, como o Domingos mostra neste momento. E é claro, a gente veio deixar aí o nosso bom dia e dizer que o RCCOP, o Manhã no Ar, TV A Crítica, está de olho nos problemas da população. A gente mostra que o trânsito aqui no Terminal 3, nos arredores, é tranquilinho ainda na manhã desta segunda-feira. E ali no cruzamento, inclusive, Dani, a gente vai fechar ali, o Domingos está fechando, para mostrar o cruzamento da Timbiras com Noel Núteus. Este cruzamento, inclusive, lá vai um ônibus ali, ó, ele dobrando para Timbiras, vai pegar ali o lado ali da Avenida das Torres. Esse cruzamento é muito movimentado, já que passam por aí tanto carros de passeio, motociclistas, assim como também os motoristas de ônibus, que saem do Terminal 3 e acabam fazendo a curva ali. Então, esse cruzamento que o Domingos mostra aí, Timbiras com Noel Núteus, da Cidade Nova, é um cruzamento muito movimentado, mas que até então apresenta-se com trânsito muito tranquilinho nesta segunda-feira. Dani. Agora são 6 horas e 33 minutos. E o que eu percebi, Adeilson, é que houve uma espécie de revezamento entre as escolas. Aí, não sei se foi intencional para expandir aí o período desse trânsito mais tranquilo, mas tem escolas que estão entrando em férias agora, né? Escolas públicas que agora estão começando as férias, tem escolas particulares que começaram as férias na semana passada e escolas que já estão voltando às aulas hoje, por exemplo, como é o caso da escola da minha filha mais nova, que hoje já voltou à aula. Quer dizer, a intenção talvez seja que esse trânsito mais tranquilo aí com as crianças ainda em casa, algumas já voltando, outras agora entrando nas férias, continue aí perdure aí pelo mês de julho todo, né? Esse trânsito bem mais tranquilo. A gente sabe que a proporção, a diminuição de carros na rua nesse período é de cerca de 30%, e aí a gente tem sobrevoado os 4 cantos da cidade, o Adeilson no RCCOP mostrando sempre o trânsito como na manhã da segunda-feira, bem tranquilo, né, Adeilson? É verdade, bem tranquilinho ainda na manhã desta segunda-feira. Realmente, você tem razão, parece que está acontecendo esse revezamento. Inclusive, os alunos aqui do Marco Antônio Vilaça, que é o colégio da Polícia Militar aqui na Cidade Nova, na Zona Norte, mais precisamente na Max Teixeira, já voltaram exatamente depois de um período de férias. E o movimento, inclusive, Dani, logo ali depois da entrada do Manoa, aqui na zona norte de Manaus, nós estamos inclusive aqui sobrevoando já a estrada da Cidade Nova, que é Max Teixeira. A gente mostra que o trânsito é tranquilo. A gente daqui a pouco vai se aproximar também ali do Marco Antônio Vilaça, que é o colégio da Polícia Militar. Já é bem mais intenso devido também ao retorno dos estudantes. E aí, é claro, os condutores de veículos têm que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de atenção na travessia dos estudantes. E aí, a gente mostra neste momento a entrada do Manoa aqui, nesse cruzamento também. Por aqui o trânsito já é bem mais intenso. Saída do Manoa aqui embaixo,
o condutor sai do Mandon em direção a Max Teixeira também, para pegar o trânsito bem mais tranquilo. A gente segue na Max Teixeira, que é a estrada da Cidade Nova, com o trânsito também um pouco mais intenso neste ponto aí, ó. Aí é o Colégio Marco Antônio Vilaça, que é o colégio da Polícia Militar aqui na Max Teixeira, com trânsito, fluxo de veículos nos dois sentidos, bastante intenso, como eu falei, devido exatamente ao retorno dos estudantes. E é claro, o condutor tem que ter um pouco de atenção e deve parar na faixa de pedestre. Então, aí neste ponto, o trânsito é bem mais intenso aqui na Max Teixeira. Dani. E o Adeilson falando ao vivo com a gente da Cidade Nova. Daqui a pouco, então, a gente volta com vocês aí de cima do RC Cop, de outro ponto da cidade. Até já, Adeilson. Até mais, Dani. Em nome do Antônio Domingos e do comandante Robson Teixeira, que hoje nos leva a sobrevoar a nossa cidade. Até mais, Dani. Até mais, até já. Mais um fim de semana da Operação Lei Seca. Teve fiscalizações do Detran nas principais avenidas da cidade, inclusive, viu, na Avenida do Turismo, um lugar aí conhecido pela concentração de bares. Quem arriscou se deu mal. Voltou para casa sem carro. A Operação Lei Seca começou por volta de 9 da noite, mas foi de madrugada que a fiscalização intensificou, principalmente onde tinha a maior concentração de bares. O teste do bafômetro também estava sendo realizado e quem estacionou em local proibido foi notificado. Até 3 da manhã, 4 carros e 2 motos tinham sido apreendidas por documentação irregular e embriaguez ao volante. Quem tentar dirigir embriagado... As penalidades da lei, 1 ano sem habilitação, multa de R$ 1.915, responde a um processo administrativo, carteira suspensa por 1 ano, e aí também, se tiver acima de 0,34, é encaminhado para uma delegacia para fazer o flagrante. A operação, que contou com a ajuda de um cão farejador, utilizou muita tecnologia. Esse óculos digital, que ainda está em fase de teste, verifica a situação da placa do veículo em tempo real. Ele faz a leitura OCR das placas e eu consigo consultar ao mesmo tempo as duas plataformas, se o veículo é roubado ou se está com atraso. A blitz foi até de manhã, mas quem obedeceu o Código de Trânsito brasileiro voltou para casa sem preocupação. A amiga da vez. Dirigir em segurança. Com segurança. E agora nós vamos ao vivo com a repórter Thea Morel, que traz aí o balanço dessa operação. Olá, Thea, tudo bem? Bom dia. Olá, Daniela, muito bom dia para você. Bem, o balanço dessa operação é que foram feitas várias apreensões, como você mesmo já disse. Bom, os números foram bastante expressivos. Foram pelo menos 135 autos de infração. Pessoas que cometeram irregularidades e foram penalizadas. Nós tivemos aí 102 veículos apreendidos, isso levando em consideração carros e motos. E teve 75 pessoas presas por embriaguez. Aqui ao meu lado está o diretor-presidente do Detran, que vai falar um pouquinho mais sobre esse balanço. Diretor, o senhor estava explicando que o número de pessoas embriagadas, inclusive, subiu em relação a outras blitz. Bem, bom dia a todos. Infelizmente, sim. O grande problema é que os jovens ainda não se conscientizaram para o problema do álcool da direção. Então, de cada 10 pessoas flagradas alcoolizadas, 9 são jovens. E jovens mesmo, aqueles de 19, 20 anos. E muito agressivos, por sinal. Eles faltam com respeito aos nossos agentes, inclusive a mim, que estava presente também nas blitz. A gente entende que o jovem, ele é jovem, mas nós temos que cuidar desse jovem. A gente pede muito aos pais que tomem conta dos seus filhos, porque nós flagramos aí mais de 45 jovens dirigindo sem habilitação e também com o apoio ou com a permissão dos pais. E isso é muito preocupante. Quer dizer, a gente tem uma questão que a maioria das pessoas não são maduras. São jovens que, apesar de serem maiores de idade, deveriam ter aí um pouco da responsabilidade dos pais mesmo, né? Do apoio, do acompanhamento. É verdade, tem aqueles que são maiores de idade, que aí dirigem alcoolizados, e tem os menores de idade que dirigem o carro com a permissão dos pais. Isso é muito preocupante. Nesse final de semana foram mais de 45 jovens flagrados alcoolizados. Então é um grande problema. Eu sempre digo, nós temos que conscientizar as pessoas, conscientizar os pais, conscientizar os jovens, porque o Brasil, eu repito sempre isso, ele é o campeão mundial
em morte de acidente de trânsito de jovens. Então nós estamos perdendo o nosso jovem para a brutalidade do trânsito, por álcool. E agora, nesse final de semana, nós tivemos uma surpresa muito desagradável, em que flagramos jovens com cocaína dentro dos veículos. Então nós temos que direcionar esse jovem, e essa é a determinação do governador Zé Melo, nós estejamos nas ruas para zelar pela segurança desses jovens e das pessoas que saem aos finais de semana para se divertir, para desestressar, para que tenham segurança. Rapidamente, só para a gente falar um pouquinho sobre esses flagrantes de cocaína. Como é que vocês conseguiram identificar que esses jovens tinham consumido algum tipo de substância entorpecente? Porque eles não pararam na nossa barreira, estavam em excesso de velocidade, não pararam na nossa barreira, e como nós temos uma ajuda preciosa da Polícia Militar e da Polícia Civil, eles lá na frente eles conseguiram interceptar esse veículo e notaram que eles estavam muito alterados. E ao fazer a revista no veículo, eles detectaram aí algumas trouxinhas de cocaína. Nós temos, inclusive, já usamos em muitas operações, tipo um teste de farmacinha de gravidez, onde nós testamos 10 tipos de drogas pela saliva. Vamos voltar a usar novamente, porque infelizmente está crescendo também essa prática entre os jovens. Muito obrigada, diretor. Antes de você devolver para mim, eu queria fazer uma pergunta para o Leonel. Ele está de fone, está me ouvindo, né, Leonel? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Eu vi na reportagem, achei muito interessante, aquele óculos, né, que identifica a placa. Desde quando ele é usado e como é que ele tem facilitado o trabalho de vocês, hein? Muito, porque aquele está em teste ainda, né? Mas nós estamos investindo em tecnologia e aquele óculos ele é ligado justamente ao banco de dados do Detran e da Prodan. Então, ao ver uma placa de um veículo, em tempo real, nós já sabemos se aquele veículo tem restrição de roubo, de furto, se ele está em dia com licenciamento, com IPVA, se o motorista do veículo ou o dono do carro está com alguma restrição. E com isso a gente pode detectar aí carros roubados, carros clonados e dar mais segurança para as pessoas. Vai continuar sendo usado? Vai continuar sendo usado, nós estamos testando e assim que ele fique pronto, a gente vai ter mais óculos para que com isso amplie esse número aí e dando mais fluidez também ao trânsito. Olha aí, Daniela, as blitz vão ficar ainda mais intensas. Obrigada, Leonel. Obrigada, Té. Daqui a pouco a gente volta com você, porque agora a gente vai acompanhar até uma reportagem, inclusive, feita por você lá em Rio Preto, da Eva, né? A gente vai mostrar agora aqui no Manhã no Ar. Obrigada, Leonel, mais uma vez pela sua visita e até a próxima. Obrigado, à disposição. Então, eu estava falando da reportagem da TE, é o seguinte, gente, mais de 2 milhões de reais em verbas federais teriam sido desviadas dos cofres públicos no município de Rio Preto da Eva, distante 57 quilômetros de Manaus. O dinheiro deveria ter sido usado em obras destinadas à educação e saúde. Algumas delas até chegaram a ser iniciadas, mas não foram concluídas. A denúncia já foi apresentada aos tribunais de contas e ao Ministério Público do Estado, que investiga o caso. Como eu falei, a reportagem é da TEA e a gente mostra para você. Um convênio feito com a Secretaria de Estado de Infraestrutura deveria ter garantido a ampliação do sistema de abastecimento de água de Rio Preto da Eva. Esta caixa de água foi concluída, mas nem a energia da bomba chegou a ser ligada. No bairro Carlos Braga, esta outra obra está parada. A moradora diz que ninguém trabalha aqui há um bom tempo. Tem mais de 4 anos isso aí abandonado. Já teve 2 pessoas que meteram a cara de fazer e não termina. Mesmo sem o serviço, a prefeitura chegou a pagar a segunda parcela de R$ 475 mil. E este é apenas um dos convênios que não trouxeram benefício para a população. Uma das maiores demandas das comunidades é pelas creches. Aqui a gente tem uma obra que custou R$ 1.164.000. Um prédio de uma creche que já está completamente concluído desde o início do ano. Como vocês podem ver, toda a estrutura aqui está pronta, já foi feito inclusive um acabamento. E aqui existe a capacidade para atender cerca de 120 alunos. Mas essa unidade de ensino ainda não começou a funcionar porque ela está assim. Faltam os móveis e as carteiras. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação repassou para Rio Preto mais de R$ 360 mil para equipar escolas. Mas a creche não recebeu uma carteira sequer. Agora, o prédio abandonado está com infiltrações, lâmpadas quebradas, rachaduras e até fungos. Esta professora confirma que, mesmo com o mobiliário, a escola vai precisar de reforma antes de atender os alunos. Porque já foram tiradas algumas telhas, algumas torneiras, lâmpadas. Infelizmente, algumas pessoas da comunidade invadem e acabam depredando o prédio porque está vazio.
Esta outra creche também começou a ser erguida com recursos do FNDE. A obra está orçada em R$ 1.447.000. 70% deste valor já foi pago, mas pouco mais de 20% da obra foi concluída. E existem contratos ainda mais atrasados. Uma das denúncias mais alarmantes do município de Rio Preto da Eva é esta daqui. Em 2014, a prefeitura fez um contrato para a construção de uma unidade básica de saúde nesta área. Foram investidos R$ 511 mil. A obra não tem nenhuma parede em pé e já foi completamente paga. O recurso para esta construção também é federal, do Fundo Nacional da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que R$ 412.200 foram pagos para a empresa, mesmo sem continuidade na obra, o que é ilegal. Segundo o atual secretário de Saúde, foi criada uma comissão para chequear todos os contratos que foram pagos antes das obras serem terminadas. Essa comissão está trabalhando em cima de todos os problemas na qual foi encontrado na administração. Após essa auditoria, a Secretaria de Saúde vai receber o seu relatório, o relatório da comissão de auditoria, e vamos tomar as providências, porque o que não pode é o dinheiro público ser usado indevidamente. Estas denúncias estão em um relatório feito pelo vice-prefeito Hernani Santiago, que assumiu a administração municipal há menos de um mês. Ele procurou os tribunais de contas e o Ministério Público, porque, segundo constatou, o orçamento da prefeitura ficou todo comprometido com os pagamentos indevidos das obras inacabadas. Com a folha de pagamento atrasada, com os encargos atrasados, veículos atrasados, aluguéis atrasados, é uma média de 7 milhões, e que o município, com uma renda de 2.600.000, ele tem que fazer milagre. Somando todos os valores de convênios, mais de R$ 2.200.000 teriam sumido dos cofres públicos. O prefeito afastado, Ricardo Chagas, teria autorizado todos os pagamentos. Todas as obras do município estão dentro do prazo. Umas mais adiantadas, outras não, por várias situações, como esperando o verão chegar, alguns descumprimentos de algumas empresas, mas que nós estamos cobrando. Do dia 20 para cá, quando nós fomos afastados, já entrou mais de 2 milhões dos recursos, que agora o FPM não está sendo mais retido, porque há 6 meses que a gente vinha lutando para que a gente conseguisse uma liminar na Justiça Federal e conseguimos. E, estranhamente, depois que eu fui afastado, é que agora eles estão podendo trabalhar com esses recursos. Então, do dia 10 de fevereiro para cá, eu perdi mais de 2 milhões em retenções da Receita Federal pelo Fundo de Participação, por causa de problemas com o INSS, que nós estamos tentando resolver. E me causa essa estranheza, porque tenho certeza que eles não iam querer pegar a prefeitura com esse grande problema. Ninguém quer, né, pegar uma prefeitura com um problema desse tamanho, prefeito. O prefeito, Ricardo Chagas, está afastado do cargo até dezembro desse ano, né, por uma decisão judicial. Ele é suspeito, como a gente mostrou na reportagem, de improbidade administrativa e por isso está afastado. E nós conversamos por telefone com o promotor de justiça, Daniel Amazonas, que está acompanhando o caso. E ele falou sobre o processo de improbidade administrativa que foi aberto contra o prefeito. Vamos ouvir. Depois de todo esse período de desgoverno, né, vamos dizer assim, de falta de administração no município, o Ministério Público ele tem buscado solucionar alguns problemas, principalmente em relação à falta de pagamento dos servidores da prefeitura. Eu fiz o pedido ao juiz do bloqueio das contas, mas o juiz, à época, ele não deferiu esse bloqueio de contas liminarmente. Ele se reservou, né, pediu para que a prefeitura respondesse, juntasse documentos, dizendo se havia realizado esses pagamentos e como estavam esses pagamentos à época, isso em meados de agosto do ano passado. Nós propusemos essa ação civil, ação pública, né? Ação civil pública por improbidade administrativa, pedindo o afastamento do prefeito. Afastamento por quê? Porque durante o afastamento dele, o Ministério Público tem condições de
angariar um arcabouço de provas que no final pode redundar na condenação desse prefeito por crime de improbidade administrativa. O fato de o prefeito estar na administração dificultaria essa colheita de provas do Ministério Público, que serviria de base para uma atual condenação por crime de improbidade administrativa. Diante disso, aí o Ministério Público, nós preparamos um procedimento administrativo para acompanhar como vai ser feito o pagamento desses salários dos servidores daqui por diante. Eu vou voltar a falar com a Thea Morel, ela está aqui com a gente. Thea, você esteve lá no município e lógico que a impressão de quem está no local ela é muito mais próxima do que a gente que assiste a televisão. Por isso que eu queria aproveitar que você está no link e dizer assim, a gente que vê a sua reportagem, a gente fica absolutamente revoltada com o descaso, com o desrespeito com o dinheiro público, com a coisa pública. Os moradores do município, sobretudo os vizinhos ali das creches, que poderiam estar usufruindo já do serviço da creche e não estão, o que eles dizem, hein, Thea? Olha, Daniela, realmente o município ele está num momento de crise. A gente entende aí que tem uma crise política, né? A gente tem o vice-prefeito contra o prefeito que foi afastado. Tem a falta de pagamento de salários, que quando a gente conversa com a população é o que causa mais revolta, porque você sabe como é que o município do interior, né? Normalmente muitas pessoas, elas dependem da verba do município, da verba do governo do estado, muita gente é funcionário público. No caso dessas obras, o que chama a atenção principalmente é o fato de que, para uma obra ser tocada, ela não é paga de uma vez, ela é paga em parcelas. O que aconteceu, por exemplo, no caso da UBS, foi paga a primeira parcela, a empresa não deu continuidade à obra. Não deveria ter sido paga, nem autorizada o pagamento da segunda, da terceira parcela, porque como você vê, não existe nada ali onde deveria ter a construção da UBS, não existe uma parede sequer. Então, assim, esses pagamentos foram autorizados e foi justamente isso que chamou a atenção do Ministério Público, porque eles não deveriam ter saído da conta da prefeitura até que a empresa tivesse dado continuidade da obra. No caso da creche, tem um outro detalhe interessante. A creche já está pronta há muito tempo e os próprios moradores, vendo aquela obra, estão depredando. Quer dizer, tirando torneira, tirando equipamentos da creche. Você vê um prédio abandonado, você vê que a sua casa não tem nada. Eu imagino que um funcionário público municipal, não estou recebendo dinheiro, vai lá e tira a torneira. Não é certo. Não é correto, mas infelizmente é o que acontece. É uma reação natural da população em relação a uma revolta que eles têm. Sobre esse não pagamento, inclusive dos salários, a gente ouviu, você ouviu também, o Ministério Público, o promotor se manifestando que agora o mais urgente de tudo é tentar pagar essas pessoas. Estão vendo de que maneira isso pode ser feito de forma emergencial, né? Exatamente, o município ele precisa realmente de uma solução. O Ministério Público fez a parte que foi entrar na justiça, afastar o prefeito, mas ainda assim existe uma crise econômica no município que precisa ser resolvida. Ou com a devolução desse dinheiro, ou talvez com algum outro tipo de solução, mas do jeito que está realmente não pode ficar. Obrigada, até valeu inclusive pelos seus comentários que sempre ajudam a gente a entender melhor a situação. Até daqui a pouco, então. É revoltante mesmo. Olha, agora a gente vai ao estúdio da Rádio Acrítica conversar com a Adriane e com o Wilson, que já estão lá também ao vivo na rádio. Agora entram aqui no Manhã no Ar com a gente. Já temos medalhas de ouro, prata e bronze. Agora a gente vai conversar com a Daniela. Oi, Daniela, bom dia. Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, tudo bem. Você estava falando de Toronto, né? Eu vi que você estava falando com o pessoal da Rádio Toronto, que vazou aqui também pelo Manhã no Ar. O que você estava falando, Wilson? Já já a gente vai conversar com a Carol Queiroz para que ela possa fazer esse balanço do que aconteceu no fim de semana. Nós tivemos no último fim de semana uma abertura muito bonita, com a apresentação do pessoal do Circo de Soleil. Já temos ouro, já temos prata e também bronze, viu? Os brasileiros já tiveram conquistas, inclusive no quadro de medalhas a gente já ocupa a 5ª posição. Que legal. Inclusive daqui a pouquinho o Zé e a Carol também vão estar com a gente aqui no Manhã no Ar, claro. E aí, o que vocês, além de esporte, além de Toronto, o que a gente está discutindo aí na rádio?
A gente vai estar discutindo o assunto que também hoje é tema do dia no Jornal A Crítica, que é sobre a Secretaria de Infraestrutura. O Ministério Público pediu o bloqueio das contas da secretária dos Bens, na verdade, da Valdívia Alencar, que é a secretária da pasta do secretário executivo, o Roberto Ronda, e também da empresa Pontual, que é uma empresa que tem um contrato com a Secretaria de Infraestrutura. Essa empresa foi contratada em 2009 para fazer um serviço de asfaltamento, terraplanagem, drenagem lá no município de Codajás. Essa empresa já recebeu o valor de mais de 6 milhões de reais, mas de acordo com a investigação do Ministério Público, com o levantamento que foi feito, essa obra não foi concluída. A CEINFRA teria pago 99% da obra, quando constatou, inclusive em laudos da própria secretaria, que apenas 82% foi concluído. E, além disso, o levantamento do Ministério Público mostra que a empresa colocou um material com a qualidade inferior do que deveria ser colocado, e parte da obra já deveria ter sido até refeita dentro do período da obra. Porque quando uma empresa é contratada, ganha uma licitação e realiza um serviço, durante algum período ela ainda tem a responsabilidade de fazer os reparos naquela área. No caso, lá em Codajás, seriam 13 quilômetros de asfaltamento, e o Ministério Público estima que 43% tenha que ser refeito ou feito, porque não foi feito até agora. Então, eles são acusados de improbidade administrativa e de um esquema aí para beneficiar ambos, né? Tanto a empresa quanto a secretária de Infraestrutura, Valdívia Alencar, como seu subsecretário. Quer dizer, isso aconteceu em Codajás, a gente acabou de mostrar uma situação em Rio Preto da Eva, né, em relação à construção de creches e obras. Agora, essa questão de capa asfáltica, né, asfaltamento das ruas de Codajás. Agora, Adriane, você falou desde 2009, não pega a secretaria anterior, não, porque a Valdívia não está no cargo há 6 anos, tá? Tá bastante tempo. Olha já. Só, então é desde tempo. Ela já estava e continuou na gestão do Melo, já estava na gestão do Omar Aziz também. Então aí não tem essa defesa, né? Por isso que o bloqueio, por isso que o pedido de bloqueio dos bens também se estende a ela, né? Se estende a Valdívia, se estende ao secretário executivo. E, inclusive, essa proposta aí na verdade, esse pedido do Ministério Público também se baseia em 13 aditivos dessa obra, né? Que foram pedidos a mais durante esse período. E lá no site da Secretaria, no próprio governo do Estado, como o contrato foi em 2009, mostra que o contrato já expirou, que é um contrato vencido, mesmo a obra não ter sido concluída, né? A gente sabe que lá em Codajás essa obra já foi finalizada, teoricamente, não tem nada por lá, mas foi contratado para uma área de 13 quilômetros e não foi executado. Adriane e Wilson, vou interromper vocês rapidinho, que a produção está dizendo que o Adeilson Albuquerque está na Buriti, sobrevoando agora, nesse momento, um acidente. Vocês não querem aproveitar essa carona também? Certeza. Então, olha só, fala Adeilson, você está falando nesse momento para o Manhã e também para a Rádio A Crítica. O que está acontecendo aí na Avenida Buriti, Adeilson? Dani, a gente acabou de flagrar um acidente entre um motociclista e um carro de passeio, mas neste momento a gente observa ali embaixo só o motociclista e a moto, inclusive a moto ali na frente, aqui na Avenida Buriti, ela está jogada ali na frente, e mais atrás está o condutor, o motociclista aqui na Avenida Buriti, ele continua jogado ali. Algumas pessoas neste momento chegam lá para conversar, para ver como é que está a situação desse motociclista. A moto está jogada, chega um cidadão correndo ali, deve ser algum parente do motociclista. Ele chega um pouco mais desesperado, vamos colocar assim, chega ali preocupado com o motociclista. Ele continua jogado aqui na Avenida Buriti no sentido Bola da Suframa. Aparentemente, ele colidiu com o carro de passeio. O carro de passeio não está mais no local, mas o motociclista continua jogado ali na Avenida Buriti. A gente chama a atenção do SAMU para essa ocorrência aqui no Distrito Industrial. Inclusive, o trânsito já é bastante complicado, principalmente para quem vem ali da Bola da Samsung em direção à Bola da Suframa, como Domingos mostra neste momento. Mas a preocupação maior, Dani, é exatamente com a integridade física do motociclista, que eu reitero, continua jogado na Avenida Buriti, depois de ter sofrido uma colisão com o carro de passeio. Ele continua ali e o SAMU ainda não chegou, Dani. E as pessoas que estão em volta tentam fazer a proteção do motoqueiro, do motociclista que está caído no chão, né? E às vezes
É bem verdade que o carro que vem, vê o trânsito lento, já vai normalmente ali parando, tentando ver o que é, mas a gente vê que as próprias pessoas que estão ali, elas estão com o próprio corpo, né, tentando fazer ali a proteção para a pessoa que ainda está caída no chão. O trânsito, como a Deilson falou, é inevitável, fica muito lento. Nesse momento, o Domingo está mostrando aí a imagem mais aberta, já mostra uma grande retenção no trânsito e é perigoso realmente. Se essas pessoas não tiverem, esses voluntários não estivessem ali fazendo essa barreira de proteção, algo até mais sério poderia acontecer, né, Deilson? Ah, sem dúvida. Ainda bem que existem pessoas de bom coração que sempre observam uma situação dessa, vão lá para tentar colaborar da melhor forma possível, né? A gente sabe, né, Dani, como a gente sempre reitera, sempre reforça, é bom que ninguém mexa no motociclista, até para evitar danos maiores na sua coluna vertebral. A gente não sabe como é que está por dentro do condutor da motocicleta, então, como os especialistas sempre pedem em caso de acidente, principalmente com motociclista, é bom que o condutor fique parado lá, não mexa também, inclusive se estiver de capacete, que o correto é, sem dúvida nenhuma, o motociclista sempre está de capacete, e caso ele esteja de capacete, não mexa nem no corpo dele devido à coluna vertebral, e também não tire o capacete dele, porque pode causar também algum dano aí no seu crânio ou algo parecido, Dani. Então a gente pede aí atenção ao SAMU, que mande uma ambulância lá para a área, né, que mande um socorro. Também os fiscais, os guardas de trânsito que estiverem na área, por favor, se desloquem para lá, porque o trânsito é lento e está tentando ali desviar da pessoa que ainda está caída no chão. Obrigada, Wilson. Daqui a pouco a gente volta com você, que agora eu vou voltar então com a Adriane e com o Wilson aqui na rádio. O que mais a gente tem então aí em discussão na rádio? Nós vamos falar aqui, estamos falando sobre a vinda do ministro da Defesa, Jacques Wagner, que acontece na próxima quinta-feira, e ele vai lançar o projeto Amazônia Conectada, para beneficiar 7 milhões de habitantes que estão no interior da Amazônia. Aqui no Amazonas, 52 municípios vão ser beneficiados, e o objetivo é levar a internet em cabos de fibra ótica subfluvial até esses municípios, e vão passar aí pelo leito dos rios Amazonas, Solimões, Juruá e Purus. Só que no estado serão 7.500 quilômetros de cabos. E aí vai chegar até esses municípios aquele programa de telemedicina, o ensino à distância e, claro, os moradores também vão ter acesso à internet. No médio e baixo Solimões, que é o caso, por exemplo, de Parintins, a internet vai chegar para lá utilizando a estrutura do linhão de Tucuruí. O primeiro município a receber essa fibra ótica será o município de Coari. E o objetivo é que o projeto seja desenvolvido até 2017. É um projeto que custa em torno de R$1 bilhão. E a gente tem agora, quem assiste a gente pela TV, no Manhã no Ar, a gente está mostrando nesse momento um mapa, né, que é da página oficial da Amazônia Conectada, olha só, e mostra por onde vai passar, em que municípios vai chegar. Realmente é de um benefício social um projeto como esse, que não dá para a gente medir, né? 52 municípios, enfim, com essa intenção de ter uma internet de qualidade, que não é só para mandar o WhatsApp nem ficar em redes sociais, mas para ser usada na educação, em telemedicina. Quer dizer, o ganho social, cultural, educacional e de saúde que tem esse município é impressionante, né, gente? Sem dúvida nenhuma. E esse é o projeto mais ousado em termos de tecnologia e de fibra ótica aqui na Amazônia. Inclusive, tem muita gente que questiona por que a Defesa Civil, a Defesa está desenvolvendo o projeto, porque ela é desenvolvida com o apoio do Exército, né, dado a nossa logística. Tem que conhecer muito bem a região, os rios, para poder desenvolver esse trabalho. E a parceria com o governo federal, o governo estadual e também as prefeituras desses municípios. Sem isso não seria possível. Vou mudar completamente de assunto aqui antes de encerrar a participação da rádio no Manhã no Ar. Teve Corrida do Fogo, como vocês prometeram na sexta-feira. Os dois correram, o Márcio também. A gente tem imagens, olha só. Eu queria mostrar as imagens do Wilson, da Adriane e do Márcio também. Eles se aquecendo, se preparando. E como é que foi a corrida, hein, menino? Diz que tinha um sol para cada um nessa corrida? Tinha um sol para cada pessoa, Daniela. Foi uma corrida, um percurso de 5 de 10 quilômetros. É um percurso
que era pela Avenida das Torres, seguia pela Natan Xavier, olha meu estado chegando aí, mancando. O que aconteceu, Adriane? Me conta. Na hora o Wilson me perguntou o que aconteceu. Eu disse, não sei muito bem, mas depois eu fui com a fisioterapeuta e tive um estiramento muscular na hora, né? Cheguei já com quase 1h30 de prova, mas completei os 10 quilômetros. Acho que se não tivesse os meninos me esperando, eu teria pego uma carona de moto para chegar, porque tava difícil. Mas foi um percurso na Avenida das Torres, muito sol, mas apesar das ilhas de hidratação ao longo. O Márcio chegou primeiro, né? Sim, fez Olha uma hora. Olha só, ele chegou hoje na redação contando uma lambança que ganhou do Wilson Lima, que você não tem ideia. O Márcio fez em 1h09, eu fiz em 1h10 e a Adriane fez em 1h29. Só que a Adriane Diniz teve um problema na coxa, né? E aí o Márcio usou a estratégia dele lá. O Márcio, para quem não sabe, ele é atleta, né? Ele faz atleta radical, né? Atleta radical ainda. Mas, enfim, foi tudo uma questão de estratégia, né? Porque ele aproveitou bem as ladeiras, ele fazia o que os professores chamam de flyer tech, que ele disparava, aí depois ia caminhando, disparava e ia caminhando, aproveitava as ladeiras e tal. Era um percurso cheio de ladeiras, que entrava pela Natan Xavier. Tá me chorando um pouquinho, desculpa isso, né? Mas tudo bem, tudo bem. Olha só, inclusive não, a gente vai ver... Mas olha só, Dani, o importante nesses casos não é vencer alguém ou competir com alguém, é vencer os próprios limites. Até porque a diferença é muito grande, né? Do atleta que chega, por exemplo, 5 quilômetros faz em 15 minutos, os 10 quilômetros em 30 ou até menos de 30, a gente está bem atrás disso. São desafios, na verdade, que a gente se impõe, que a gente fica muito feliz quando consegue vencê-los, né? Sim. Obrigada, meninos. Nós temos aqui atletas, né? Vários, inclusive, a gente vai mostrar a reportagem completa da Corrida do Fogo, vai mostrar também o triatlon nacional, a etapa nacional, o triatlon do Sesc, que a equipe da TV A Crítica também ficou em primeiro lugar no feminino e no masculino revezamento, quer dizer, foi um fim de semana aí de sucesso para os nossos atletas aqui da TV A Crítica. E a matéria completa sobre a minha corrida da Adriane Diniz e do Márcio Azevedo vai ser exibida daqui a pouco no programa Alô Amazonas ao meio-dia. Obrigada, meninos. Eu vou assistir lá, lógico. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até mais. E na manhã de ontem, a gente vai mudar de assunto, um assunto triste. Na manhã de ontem, um homem morreu após um acidente envolvendo um carro e uma moto na Avenida Grande Circular, na zona leste da capital. Segundo testemunhas, a vítima estaria sem capacete quando foi atingida por um veículo Gol, da marca Gol, de cor branca, placa JWV 4091. O condutor fugiu sem prestar socorro, um absurdo. Um inquérito policial vai ser instaurado para apurar as causas do acidente. E a gente tem um outro acidente agora, um acidente dessa vez na Avenida das Torres. Um veículo modelo Corsa bateu em um poste por volta das 6 horas da tarde. Os irmãos Matheus Fernandes da Silva, de 19 anos, e Mauro Fernandes da Silva, de 20 anos, estavam no veículo, tiveram que ser retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Mauro, infelizmente, não resistiu e morreu no local, logo após receber atendimento do SAMU. Já o Matheus foi levado ao pronto-socorro João Lúcio em estado grave e a gente acompanha, lógico, a situação dele. É um jovem aí que está lutando pela vida e a gente, assim, presta nossos sentimentos sinceros à família e a gente espera que ele sobreviva, lógico, tenha uma qualidade de vida, toque a vida em diante. A perda do irmão é irreparável e, assim, o nosso sentimento sincero à família. Agora tem denúncia do nosso telespectador. Moradores do bairro Valparaíso estão reclamando que os ônibus não estão passando em algumas ruas do bairro. Sabe por quê? Por causa, olha aí, dos buracos. De acordo com eles, o problema traz perigo para a população. Por exemplo, para ter acesso ao transporte público, gente, é preciso descer um morro sem asfalto e escorregadio. A Débora Holanda esteve lá e mostra pra gente agora. Vamos conferir a situação lá. Logo na entrada da rua Careiro Castanho, no conjunto Valparaíso 2, o cenário é esse. Obras e mais obras, todas inacabadas. Agora, além dos buracos que já tomavam conta das ruas, o barro também prejudica a entrada. Logo no princípio, eles cavaram e deixaram barro para que não passasse, começou o barro lá, um grande barro para que o ônibus não viesse passar lá naquele lugar. E aí depois começaram a cavar, ficou lá aquela situação. Segundo os moradores, há 2 meses os ônibus não entram mais na rua. Dona Graça, que sai de casa durante a madrugada, precisa andar até a principal para pegar o coletivo.
Se vai 2, 3 mulheres, quando não vai ninguém, ontem eu saí daqui, já era 6 horas, porque não foi ninguém, eu sozinha não vou. Aí é assim, meu irmão. E qual é a justificativa para os ônibus não estarem mais passando aqui? Olha, o que eles disseram foi que tem muito buraco. Aí eles disseram outro dia, nós viemos, eu era uma das tais que eu ia, ele falou que nós não vamos entrar aqui não, porque os moradores que tem que pegar, pelo menos encher isso aqui de cascalho, esses buracos aqui. Além disso, o medo toma conta da comunidade. Sem o movimento dos ônibus e com a distância até a principal, é preciso tomar um cuidado redobrado. Eu já fui assaltada, já entraram na minha casa, botaram revólver na minha cabeça e levaram o que eu tinha. Então eu tenho muito medo de sair. Por isso é a nossa reivindicação, a minha, para que volte o ônibus para cá. E para evitar o trajeto longo e cheio de lama, o jeito é pegar um atalho. E a comunidade vai se virando do jeito que dá. A gente tem que depender descendo essa ladeira e subindo. A minha mãe já caiu, ele já caiu, olha aqui como é que tá. Eu já caí, meu marido já foi assaltado, então é muito difícil. Que coisa, hein? Olha só, em nota, a SMTU informou que tomou conhecimento dessa situação agora e que vai enviar uma equipe ao local para averiguar a denúncia. E o caso ele seja constatado de fato, que a gente já mostrou aí, sabe que é verdade, esse problema, a superintendência vai encaminhar uma solicitação à Seminf para que seja feita então a recuperação do pavimento da via. A Seminf informou que realiza nesse momento obras na rua Careiro Castanho e na próxima semana vai retomar os trabalhos de drenagem profunda. Só depois então da conclusão desse trabalho, desse serviço, a rua vai ser asfaltada. Agora, olha só, a gente vai voltar com a Deilson, que está no RC-COP, sobrevoando a Rua Buriti, né, que a gente mostrou agora há pouco, um acidente de uma moto, uma pessoa estava caindo no chão, e nesse momento a Deilson mostra, então, o trabalho do SAMU, que já chegou. É isso, Adeilson? Exatamente, acabou de chegar aqui os profissionais do SAMU na Avenida Buriti para atendimento do motociclista que continua jogado ali no meio da pista. E um detalhe, Dani, quando aconteceu a colisão aqui, nós fomos lá na base do SAMU, localizada ali na Bola da Suframa. Das 6 viaturas que estavam lá paradas, esta se deslocou e veio para cá. Ou seja, o RC-COP, além de mostrar a situação aqui, ainda foi buscar lá a ambulância do SAMU exatamente para a ocorrência desse motociclista aqui na Avenida Buriti. Então a gente agradece muito aí aos profissionais do SAMU, os médicos, paramédicos, que já vieram, se deslocaram e vieram para cá para atender este motociclista que acabou colidindo com um carro de passeio e, é claro, como sempre, o motociclista levou a pior. E o SAMU, ele veio na contramão, inclusive alguns pontos ali, é claro, com muita responsabilidade, para chegar, para tentar ajudar, colaborar com este condutor que continua jogado ali na Avenida Buriti. Esta colisão, este acidente, este fato, Dani, está acontecendo bem em frente aqui ao residencial Elisa Miranda, só para a gente localizar o condutor que vai sair de casa daqui a pouco, inclusive até a saída ali do residencial Elisa Miranda está comprometido, o trânsito é muito lento. Muito mais lento está o trânsito na Avenida Buriti, para quem vem ali da Zona Leste, partindo ali da Bola da Samsung em direção à Bola da Suframa. O trânsito é muito complicado, principalmente no sentido distrito industrial, mas graças a Deus, Dani, os profissionais do SAMU já chegaram, estão fazendo o atendimento do motociclista que continua jogado ali na Avenida Buriti. Dani. É exatamente aonde, Adeilson? Daqui a gente não consegue identificar. Tem um cruzamento aqui de uma outra rua, o Buriti mais ou menos em frente a... Em frente ali o residencial Elisa Miranda. Lá está. Tô vendo. Tá aí. O Domingos, ele abre para a gente até mesmo localizar quem está em casa acompanhando, quem mora também aqui nas localidades e também quem mora ali no residencial Elisa Miranda e de repente quer sair de casa, né? E não sabe o que está acontecendo, o trânsito está lento, então tá aí. É em frente ao residencial Elisa Miranda, aqui na Avenida Buriti, no sentido distrito industrial, que aconteceu esta colisão envolvendo um motociclista que continua sendo atendido pelos profissionais do SAMU e um carro de passeio. O trânsito é complicado, principalmente, Dani, no sentido distrito industrial, que foi exatamente onde aconteceu e foi o sentido que aconteceu esta colisão, esta ocorrência aqui na Avenida Buriti. Dani. Nossa torcida para que não tenha acontecido nada mais grave aí com o motociclista, que ele seja atendido rapidamente no hospital, já está sendo aí os primeiros socorros pelo SAMU, que se restabeleça, lógico, né, o nosso alerta de que é preciso, sobretudo,
quem é motociclista, a gente vê um número muito grande de acidentes com moto nas últimas semanas. A gente tem flagrado aqui através do RC-COP, às vezes 2, 3 no mesmo dia. E fica aí o alerta para que as pessoas que dirigem moto e também para as pessoas que dirigem carro e vê uma moto se aproximar, tomar cuidado, porque como a Deilce já falou várias vezes, a proteção do motoqueiro é o próprio corpo, né? Então fica aí a nossa torcida para que ele se restabeleça o mais rápido possível. Obrigada, Deilson. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com você em outro ponto da cidade. Até mais, Dani. E essa semana, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 25 anos e, em comemoração à data, diversas atividades vão ser realizadas em todo o estado. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no Manhã no Ar a secretária executiva de Políticas Públicas para Mulheres, a Kate Bentes, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Bom dia, secretária. Bem-vinda aqui no Manhã no Ar. Que bom que a senhora aceitou o nosso convite. A senhora é para políticas de mulheres, mas acaba também atingindo a infância, né? Os direitos da infância também sendo preservados, não é isso? Isso. Na nossa Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, nós trabalhamos vários segmentos, como mulher, criança, moradores de rua, indígenas, quilombolas. Então, são todas essas minorias que são trabalhadas no tema da nossa secretaria. E hoje nós estamos para divulgar o que vai acontecer nesta semana que nós chamamos Semaneca, a Semana do ECA. Nós temos um evento acontecendo exatamente agora em Manacapuru. Nossa equipe já está lá em Manacapuru. Uma caminhada que vai acontecer em Manacapuru, que é um dos municípios que demanda muita situação de violência contra crianças e adolescentes em conflito com a lei também. Então, nós vamos iniciar uma caminhada desde a rodoviária, no município de Manacapuru, até a matriz, lá naquele município. Você que mora em Manacapuru pode participar. Nossa equipe está lá, a equipe da assistência social, dos direitos humanos do município também estão presentes. Nós também vamos ter aqui em Manaus, daqui a pouco às 9 horas, lá no Teatro Leis Artite, lá na 7 de setembro, um dia inteiro. Hoje será, começando às 9 até às 17 horas, uma programação intensa no Leis Artite com a participação dos adolescentes daqui da capital, com os adolescentes do sistema socioeducativo também, com palestras, rodas de conversas, oficinas de grafitagem para os adolescentes e também a discussão, né, a respeito da redução da maioridade penal. Amanhã e depois, terça e quarta-feira, no plenário Cônego Azevedo, na ALI, nós vamos trabalhar junto com o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, vamos trabalhar a revisão do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, que é um tema muito presente para nós, importantíssimo, né, para que nós possamos ver se realmente as ações que estamos fazendo em combate à violência sexual estão surtindo efeito. Então, essas equipes amanhã estarão reunidas, promotores, juízes, defensores, pessoas que trabalham diretamente com a defesa do direito de criança e adolescente para a revisão do plano estadual. É importante destacar, Daniela, que essa programação ela é uma promoção do FEDCA, né, que é o Fórum Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, com o apoio do Governo do Estado e da Sejusc. E na quinta-feira, que é o último dia para nós, que nós vamos estar nessas ações, nós vamos fazer uma videoconferência com rebatimento em todos os municípios, nos 62 municípios, via sala de mídias da SEDUC, com o tema da redução da maioridade penal. A propósito, o tema da nossa campanha este ano, da nossa semana, é hashtag redução não é a solução. Né? Inclusive, eu trouxe até uma camisa para você. Ah, eu quero. Tá? Para você divulgar também. Olha só que bonita. 25 anos essa do Estatuto, essa que eu estou usando. Hashtag redução não é a solução. Queremos que crianças e adolescentes nos ajudem a contar essa história. Olha só que bonita, gente, a camisa. Muito obrigada. Na 7, olha só. E o tema não vai ser somente a redução, mas pensar nesses 25 anos, ou um quarto de século, como queiro, né? O que os direitos da criança e do adolescente, será que o Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo efetivamente implementado? Então, Kate, sem dúvida nenhuma, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma grande conquista brasileira, né? Na verdade, é exemplo para o mundo, quando tem os fóruns internacionais, sempre é colocado o Estatuto. Sem dúvida nenhuma, é uma conquista. Agora, existe muito ainda a ser feito, né? O ECA, na verdade, ele serve como um balizador, mas as políticas públicas, de fato, têm que ser implementadas. Implementadas, e ele é um desdobramento do artigo 227, 228 da Constituição Federal, mas ainda precisa ser implementado. Ele é um convite também à família, à sociedade, ao Estado,
para garantir à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais. Então, o Estatuto hoje, ele é uma realidade, é uma das leis mais avançadas que nós temos no mundo, podemos dizer assim, mas infelizmente ainda não está sendo, na sua completude, executado em benefício das crianças e dos adolescentes. Então, esse momento é um momento de comemoração, mas é um momento extremamente de reflexão também. Até que ponto a lei pode mudar costumes, a lei faz com que as crianças e adolescentes efetivamente tenham as garantias e os seus direitos respeitados. Quer dizer, você falou que é um momento de comemoração e você já falou também sobre, inclusive, as camisas, né? Sobre essa questão da campanha contra a redução da maioridade, né? Penal. Então, assim, as pessoas que trabalham com a infância e a adolescência, elas são unânimes em dizer que não é a solução. Que tipo de propostas vocês dariam, então, ou já estão em acompanhamento, em andamento, para acompanhar essa questão do menor infrator, que a gente vê cada vez está sendo bastante comum, né, nos noticiários? Sim, nós somos terminantemente contra a redução da maioridade penal, mas também somos a favor do debate. Somos a favor do debate até que ponto a redução da maioridade penal vai resolver o problema da criminalidade no nosso país. Ou apenas aumentar o número de encarcerados. Né? Nós sabemos do nosso sistema carcerário, quais são as impressões do sistema carcerário hoje, e a discussão em que temos que nos ater resolveria o problema da violência, reduzir a maioridade penal, resolveria a situação das crianças e dos adolescentes, principalmente dos adolescentes, né, que estão em situação peculiar de desenvolvimento. E aí o amplo debate do Estatuto, porque a maioria das pessoas entendem que o Estatuto é apenas para defender os adolescentes que cometem ato infracional. E não é verdadeiro, né? O Estatuto ele é uma lei ampla que, acima de tudo, garante direitos e liberdades e entendendo que a criança e o adolescente são pessoas em fase peculiar de desenvolvimento, estão em desenvolvimento. Então, a nossa proposta, né, nesses dias de discussão, é que haja um amplo debate sobre isso. Nós sabemos que há uma corrente muito forte contra, né, a favor de que seja reduzido mesmo a idade penal, mas nós entendemos que não é a questão penal que está envolvida. O Estatuto não é contra, né, que seja responsabilizada ou que seja banalizada a violência, de forma alguma. Mas nós precisamos pensar, aonde está o problema? Será no problema da violência mesmo? Ou nós precisamos pensar em que esse adolescente ou essa adolescente que comete ato infracional não está tendo acesso aos seus direitos, realmente? Hoje, aqui no estado do Amazonas, para ser assim mais específico, de que maneira está sendo trabalhada medidas socioeducativas para tirar essas pessoas que se envolveram no mundo do crime? Aqui em Manaus, aqui na capital, né, nós somos responsáveis pelas medidas socioeducativas privativas de liberdade e restritivas de direito. Então, nós temos aqui 5 unidades de atendimento. As medidas em meio aberto, elas estão sendo executadas hoje pela Secretaria de Assistência Social, num processo ainda em andamento com o município para que sejam municipalizadas, né? A medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, né? E a medida em meio aberto também de liberdade assistida. Então, nós temos hoje as internações, os centros socioeducativos de internação masculina e feminina, Dagmar Feitosa, senador Raimundo Parente masculino e Marise Mendes feminino. A internação provisória, que é onde ficam os meninos e meninas que cometem ato infracional e ainda não tiveram seu devido atendimento, né, pela autoridade judiciária, e a medida de semi-liberdade. Então, nesses centros, eles são atendidos de forma integral, conforme o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, onde é oferecido a esse adolescente não só o cumprimento da medida, porque fica muito, às vezes, em dúvida para a população de que o adolescente vai para uma unidade de internação e ele vai ali sem sofrer nenhuma sanção pelo que ele fez, pelo ilícito que ele cometeu. Que não é verdade. E não é verdade. Né? Se nós visitarmos uma unidade de internação, eu convido você, Dani, a visitar uma unidade de internação e saber que não é. Ali, realmente, ele está privado da sua liberdade. O bem maior do ser humano é a liberdade. E ele está privado, longe da sua família, longe das pessoas em que ele poderia ter proteção e cuidado, e não é. Então, o que nós oferecemos ali, além, o que nós entendemos como ressocialização, não é a prisão. Né? É que ele tem acesso à escola, é que ele tem acesso aos benefícios
né, que todo adolescente precisa ter de acompanhamento, de inclusão em curso profissionalizante, de que ele tenha acesso a tudo que foi negado muitas vezes. Mas eu não estou dizendo que o adolescente que comete antifracional é sempre o pobrezinho, o coitadinho, não é isso. O vítima de tudo, não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes foi negado a ele a oportunidade de ter igualdade com outros adolescentes que têm acesso a bens, benefícios e direitos sociais. É uma nova chance. Sim. Agora, no caso, especificamente, a gente falou bastante aqui da questão do adolescente infrator, porque está no auge das discussões agora, está na pauta, é um assunto na pauta, justamente pela discussão no Congresso. Mas, sem dúvida nenhuma, o ECA ele é fundamental também para assegurar direitos domésticos das crianças, né? Crianças que, às vezes, têm pelos seus próprios pais ou responsáveis direitos negados. O que hoje se acredita que o ECA vem orientar nesse sentido? De que maneira um vizinho, um parente pode dizer, não, isso daqui é proibido por lei? Quais são os direitos domésticos das crianças que às vezes não é assegurado? O direito a brincar em vez de trabalhar é um deles, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. E muita gente coloca a criança para trabalhar, né? Sim, achando que está formando aquela pessoa, né? Eu vou lhe dar um emprego porque trabalhar é melhor do que roubar, né? Existe muito isso ainda no senso comum. O Estatuto é dividido em duas partes. A primeira parte são os direitos fundamentais, o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, que são aqueles direitos que não se pode negar porque são direitos. E a segunda parte do Estatuto, ela versa sobre as instituições e a forma de como essa lei será aplicada. O trabalho das instituições, como deve ser feito, o trabalho do Conselho Tutelar como órgão fundamental de fiscalização do efetivo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e, principalmente, né, como o Estado dará respostas a essas garantias que muitas vezes não são respeitadas, né? Então, nós vamos falar aqui dos pais que muitas vezes, e são pessoas que até fazem eco a essa questão da redução da maioridade penal, mas que não dão atenção aos seus filhos, que são negligentes, que estão achando que hoje na sociedade é melhor ter do que ser, né? Então são próprios meninos ricos muitas vezes que não têm o amparo da família e o Estatuto é bem claro, é dever da família, da sociedade e do poder público, não é? O artigo 227 diz isso também, assegurar com absoluta prioridade esses direitos, né? E principalmente coibir toda forma de violência contra a criança e adolescente. Então a gente fala da redução da maioridade penal, mas o Estatuto tem um forte apelo também para que os pais e a sociedade como um todo seja contra toda forma de violência. Negar a criança estudar, negar a criança o brincar, negar a criança ter uma saúde de qualidade, uma alimentação de qualidade, uma habitação de qualidade, isso é violência, isso viola a dignidade, o princípio. E denúncias podem ser feitas aonde? Sempre discando para o Conselho Tutelar da sua área, não é? Da sua região, da sua zona geográfica, todas as zonas geográficas de Manaus e todos os municípios do estado têm o Conselho Tutelar, mas você não quer se envolver, não quer muitas vezes fazer uma denúncia que comprometa você, o seu vizinho, Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional de todas as formas de violência contra a criança e adolescente, direitos humanos. Violência contra os direitos humanos você pode discar o 100, sem se envolver e denunciar, para que as entidades, os órgãos cheguem até essa pessoa e consigam fazer o trabalho. Conversei com a Kate Bentes, que é secretária executiva de políticas para a mulher, né, dos direitos da mulher, mas também trata da questão da criança e adolescente. E essa semana está numa série, né, de programações, uma série de eventos relacionados aos 25 anos do Instituto, do Estatuto da Criança e Adolescente, que por sinal é comemorado hoje, não é isso, hoje, Kate? 13. Olha só, então parabéns aí pelo trabalho e que todo mundo abrace essa causa cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, contamos com você. Vou sim, muito obrigada, pode contar. Olha só, a gente vai voltar lá para cima com o RC Cop, onde a Deilson Albuquerque já está em outro ponto da cidade. Onde é que nós estamos agora, Deilson? Dani, nós estamos aqui na bifurcação. Para quem vem ali, por exemplo, da Ponta Negra em direção à Avenida Brasil, ou então pode seguir ali em direção ao Dom Pedro. A gente mostra que por aqui o trânsito é bastante intenso, mas fluindo, graças a Deus, para quem sai principalmente da zona oeste, da zona centro-oeste, em direção ali à Compensa, em direção ao Boulevard. A gente chama a atenção do condutor que no Boulevard o trânsito é um pouquinho lento, principalmente depois do Boulevard. Mas é uma opção o condutor sair por aqui, então a gente dá como dica, se ele não quiser pegar aquela pequena lentidão ali sobre o Boulevard, saindo da Compensa, ele passa aqui pela estrada da Ponta Negra,
Então entra aqui em direção ao Dom Pedro, segue por dentro do São Jorge, que por lá o trânsito é bem melhor se a gente comparar com o trânsito ali do Boulevard depois da Compensa. Mas aqui nessa bifurcação a gente mostra que tanto quem vai para o Dom Pedro quanto quem segue direto ali pela Avenida Brasil para a Compensa, o trânsito é muito bom, muito tranquilinho mesmo na manhã desta segunda-feira. A gente aproveita, Dani, para a gente finalizar nossa participação subindo um pouquinho as imagens do nosso repórter cinematográfico, o Antônio Domingos, para a gente deixar exatamente para quem está em casa acompanhando Manhã no Ar esta bela imagem aí do nosso Rio Negro e, é claro, do nosso cartão postal, a nossa Ponte Rio Negro. Tá bom, Dani? Tá ótimo! Olha só, nada melhor do que começar a semana assim, com essa bela imagem realmente da Ponte Rio Negro, com o nosso Rio Negro aí reluzente pela luz desse sol em plena segunda-feira. Ainda bem aí que foi um fim de semana de sol também, a gente estava falando sexta-feira, tomara que não chova, mas nada, o sol brilhou intensamente sobre Manaus. Muito obrigada, Adeilson Domingos, então, comandante Robson, e até amanhã, gente. Um abraço, Dani, em nome de toda a nossa equipe. E agora, para a Rádio A Crítica, essa bela imagem, a gente manda um forte abraço, a gente volta amanhã. Até mais, Dani. Tchau, tchau. Obrigada, gente. 7h34, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E olha só, vamos agora direto para Toronto conversar ao vivo com José Augusto Souza, que traz informações do Pan-Americano. Bom dia, Zé. Bom dia, Daniela. Bom dia para todo mundo aí no Brasil. Atualizando o nosso quadro de medalhas, o Brasil segue na 5ª colocação, perde para o Canadá, que está em primeiro, Estados Unidos, Colômbia e México. O Brasil tem 4 medalhas de ouro, 2 no judô, uma na patinação artística e uma no tiro. E atenção, quem ficar ligado agora no Pan-Americano, agora de manhã tem vôlei de praia, hein? 2 duplas brasileiras, uma masculina e uma feminina. A feminina tem Lili e Carolina, e a masculina Álvaro Filho e Vitor Felipe. Esperança de medalha para o Brasil também. Começa a partir das 10 da manhã e vai até 1 da tarde. É só ficar ligado na programação da Record e, é claro, da TV A Crítica, Daniela Sayag. Zé, a gente está em quinto, né? Em quinto lugar até agora. Agora tem muita competição pela frente aí. A gente deve chegar a terceiro. Essa é a expectativa da delegação, é isso? Essa é a expectativa, né? A delegação brasileira veio com essa missão de ficar entre os 3 maiores conquistadores de medalhas dessa edição, né? Essa possibilidade todo mundo acredita que é possível, sim, que dá para chegar, porque a gente tem aí o México e a Colômbia para passar. A Cuba sempre é uma ameaça, mas nesse momento ela está atrás do Brasil. Então, a expectativa é que nos esportes como natação e vôlei e futebol, o Brasil consiga mais medalhas, Daniel. Valeu, Zé, aqui no Brasil, todo mundo ligadinho no PAN. Até a próxima, até amanhã. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Olha só, é que no fim de semana o Nacional, infelizmente, não conseguiu vencer o Náutico de Roraima na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 1-1 no estádio Ribeirão, em Boa Vista. A Júlia Magalhães acompanhou a partida e conta pra gente agora como é que foi. Vamos ver. Oi, Dani. Pois é, o Nacional não estreou com o pé direito aqui no estádio Ribeirão, em Boa Vista. O primeiro tempo foi um jogo bastante estudado pelas duas equipes. O Nacional não conhecia também os jogadores do Náutico e os gols só começaram a sair a partir dos 34 minutos do segundo tempo de pênalti. Alex cobrou no alto e abriu o placar para o Náutico. 2 minutos depois, aos 36 minutos, Júnior Paraíba deixou tudo igual. Logo depois da partida, eu conversei com o técnico Aderbal Lana, que não está muito satisfeito com esse resultado, não. Vamos ver o que ele falou. Um jogo difícil, um jogo onde a equipe deles procurou jogar também. Nós procuramos, perdemos muita oportunidade agora no segundo tempo. Mas é normal, cara, é Série D, o jogo é difícil, a gente tem que relevar certas coisas. Testamos alguns jogadores aí, jogadores que foram contratados agora, mas é um ponto que você leva para casa. Pior se não levasse nenhum. A próxima partida do Nacional pela Série D acontece no próximo domingo na Arena da Amazônia, às 4 da tarde, contra o Vilhena de Rondônia. Dani.
E a Júlia fez aí uma super aventura, viu? Ela foi no ônibus da torcida até Boa Vista, pegou 12 horas aí de estrada, depois acompanhou o jogo ontem, acabou de chegar, veio dar um oi aqui no estúdio pra gente, da viagem de volta também com a torcida, super aventureira aí, a Júlia Guimarães. Essa matéria completa você assiste hoje à noite no A Crítica na TV. Aqui em Manaus, o fim de semana também foi de muito esporte. Na Ponta Negra teve natação, corrida e ciclismo na quarta etapa do Circuito Nacional de Triatlon do Sesc. Sabe quem ganhou? Equipes da TV A Crítica, masculina e feminina. Venceram na categoria revezamento aberto por equipes. Acompanhe a reportagem. Foi dada a largada. O sábado na Ponta Negra foi de esporte. Nem o forte calor desanimou os mais de 400 atletas que participaram do Circuito Nacional de Triatlon do Sesc. Esse é o primeiro ano que nós estamos fazendo aqui em Manaus, que seria a quarta etapa, porém a primeira edição. Em seguida, em agosto, Pará. Em setembro, Bahia, em Salvador. Em outubro, a gente está em Fortaleza, no Ceará, e fechando o circuito em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. As primeiras provas foram das categorias não profissionais. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. No revezamento aberto por equipes, os representantes da TV A Crítica foram os campeões. O ciclista deixou eu com uma boa vantagem, eu tive que só administrar e conseguir chegar na frente da segunda equipe, né, adversário. Foi bem acirrada a prova, né? Tanto a nadadora quanto a ciclista da outra equipe eram muito boas, mas graças a Deus, graças ao treino que eu vim fazendo, deu para tirar essa diferença e levar o primeiro lugar. Para conseguir esse resultado, a equipe passou por um treinamento puxado. A da natação, em média, eles nadam de 5 a 6 quilômetros todo dia. É um treino, é uma média de 7 sessões semanais, tá? E são treinos de 2 horas e meia, com uma variação de treinos. Tem a preparação física também fora da piscina, tem a parte de fisioterapia. É um investimento grande para que eles possam dar esse resultado. E chegou a hora da categoria mais esperada, a Elite, que teve um percurso muito maior. Depois de 1,5 km de natação, 40 de bicicleta e 10 de corrida, eis que chega a primeira mulher a concluir o percurso da categoria Elite. Isso tudo em 2 horas e 23 minutos. A colombiana Fiorella conta que já participou de Pan-Americano e até de Olimpíadas. Tenho uma experiência já de 18 anos. Hoje eu achei essa prova maravilhosa. Ponta Negra é um local maravilhoso. No masculino, o mais rápido foi Messias, que veio de São Paulo. E aqui, além dos corredores, ele teve outro oponente. O sol judiou bastante, eu particularmente senti muito a primeira volta de corrida. Mas, graças a Deus consegui desenvolver bastante o que eu vinha treinado e consegui vencer a prova. Além dos troféus, os vencedores também ganharam premiação em dinheiro. Mas, independente do primeiro lugar no pódio, para esses atletas, o importante foi vencer a disputa pela qualidade de vida. Valeu, obrigado pela presença de todos. Olha aí os nossos atletas no alto do pódio, que bacana. E ontem foi o dia de suar a camisa, sabe aonde? Na Avenida das Torres, na Corrida do Fogo, organizada pelo Corpo de Bombeiros, que começou às 7 horas da manhã, com 2 opções de percurso, viu? De 5 ou de 10 quilômetros. O evento reuniu cerca de 1.500 atletas. Vamos ver. De longe era possível ver um mar de gente. Todos os atletas se aqueciam antes da largada. Mais barulho aí! A corrida foi dividida em 2 categorias, masculino e feminino, com percursos de 5 e 10 quilômetros. Entre profissionais e amadores, este ano 1.500 atletas participaram da 20ª edição da Corrida do Fogo. Para alguns, o principal objetivo não é só ser campeão, e sim ter um bom condicionamento físico. Simplesmente a saúde, a gente está em atividade sempre, a gente tem mais saúde, tem mais vontade de viver.
No feminino de 5 quilômetros, Franciane Santos terminou em primeiro lugar. Isso tudo é fruto de um trabalho grande que a gente tem pela frente. Todos os dias é um treinamento muito forte, então é isso, é treinar e chegar no dia e fazer bonito. No masculino, Juarez Silva terminou a prova em apenas 15 minutos. Uma prova bem organizada, bem sinalizada, bastante água no percurso e eles continuam assim, incentivando o atletismo na Manaus. Todos na corrida tentam levar o seu corpo ao limite. No percurso de 10 quilômetros, Jean Pereira chegou pela 5ª vez na carreira em primeiro lugar, em apenas 35 minutos. Graças a Deus, eu pedi muito a Jesus que essa vitória viesse hoje, né, como as outras. E espero estar aí sempre vencendo, representando o meu estado, meus patrocinadores e agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus que dá força para que a gente chegue lá. No feminino, Elivânia venceu com 40 minutos de prova. Agradeço a Deus pela vitória. E agora é comemorar o primeiro lugar no pódio e agradecer somente o Senhor. Vamos mudar de assunto. Agora uma notícia que acabou de chegar na redação. Uma quadrilha foi presa essa madrugada pela Força Tática da Polícia Militar. 4 homens foram detidos, um deles era foragido do estado do Pará. O Márcio Azevedo acompanhou a história e traz os detalhes pra gente agora. Oi, Dani, muito bom dia. Olha, as 4 pessoas presas estavam dentro desse Honda Civic preto, que foi parado por uma equipe da Força Tática por volta de 11h30 da noite, na rua Rio Alpés, ali no Novo Aleixo. Depois que a polícia parou o veículo, que estava em atitude suspeita, os 4 foram pegos portando pistolas de uso exclusivo da polícia. Todos 4 estavam com pistolas .40. E aí eles confessaram terem arrombado uma casa de carne no bairro da Betânia, na Zona Sul, e já viu em fuga. Depois que a polícia fez a revista, encontrou uma sacola com aproximadamente R$18 mil. E aí os trouxe aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde eles foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado, formação de quadrilha e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. E todos são extremamente perigosos. Um deles, o Helder Araújo Costa, tem pelo menos 18 passagens pela polícia, crimes de roubo, formação de quadrilha, homicídio. Já o Fernando Félix da Silva, ele era para estar preso no semiaberto, mas estava com a chamada temporada, ou seja, tinha autorização para sair e trabalhar e à noite voltar para dormir, mas não estava fazendo isso. O único que tem a ficha limpa é o Jorge Luiz Santos de Souza, que agora foi preso, e o Mariano dos Santos Mouzinho era foragido do estado do Pará. Todos agora vão permanecer aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia, vão passar pelo IML e até o final da manhã de hoje seguem para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você, Dani. Menos 4 bandidos na rua, né? E olha só, mudando de assunto, falando de coisa boa agora, um projeto com intervenções artísticas e culturais levou artistas a apresentarem seus trabalhos num local bem diferente, sabe onde? Embaixo do viaduto Miguel Arraes. Pois é, a exposição teve como objetivo também chamar a atenção sobre a má utilização dos espaços públicos. A gente podia usar sempre muito mais e melhor, como a gente mostra aí na reportagem. O local foi escolhido de forma estratégica pelos organizadores. Por baixo do viaduto Miguel Arraes, passam todos os dias milhares de pessoas que agora vão poder contemplar as várias características históricas e contemporâneas de Manaus expressadas através das artes. Batizado de Bate Estaca, o evento é um projeto multicultural que tem a proposta de ser realizado todos os meses em locais públicos como praças, ruas e parques da cidade. A ideia é somar a cultura popular com o caboclo urbano. A proposta do Bate Estaca é essa, é mostrar que Manaus é uma cidade linkada com o mundo. Aqui moram coreanos, americanos, os europeus que trabalham no IMPA, tem os estrangeiros que trabalham no distrito, então tem gente do mundo inteiro aqui. Então é importante trazer elementos amazônicos para o cenário urbano, para que as pessoas possam interagir, ver a arte amazônica nas ruas de Manaus e lembrar que nós temos um quintal único que é a Amazônia. O encontro reuniu artistas da música, tatuadores, grafiteiros, exposições de moda, fotografia e artes plásticas. O estudante de arquitetura e desenhista profissional Thales Matos aceitou o convite para, de forma voluntária, expor seu trabalho sobre as palafitas ribeirinhas. Eu quis chamar a atenção das pessoas para observar o que nós temos de bom na nossa cultura. O que é que eu retratei? As palafitas ribeirinhas, que também fazem parte do nosso cenário urbano.
Outro artista que aceitou o desafio de fazer pela primeira vez um desenho que representa a esperança do povo por dias melhores foi o grafiteiro Emerson Duarte. Eu escolhi essa figura porque uma criança ela representa o futuro, né? O futuro da nação, o futuro do país. Existem aqueles que querem degradar cada vez mais, mas tem aqueles conservadores que lutam pela justiça, né? Eu sou um deles. Foram 8 horas de pura experiência artística. E no fim de semana teve disputa na Arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Corre Campo, Brilhante e Garanhão, os bois de Manaus, se enfrentaram no 59º Festival Folclórico do Amazonas. Foi um show de cores e muito boi bumbá. Vamos ver. Uma festa de cores, luz e muito brilho. Pela primeira vez na história do Festival Folclórico do Amazonas, os bois de Manaus se apresentaram na mesma noite. Foi um pedido da coordenação dos bumbais para que os jurados pudessem avaliar melhor as apresentações. Corre Campo foi o primeiro boi a evoluir na arena do Festival Folclórico do Amazonas. Com o tema Divina Natureza, o bumbá reverenciou a fauna e a flora amazônica com alegorias de 12 metros de altura, como a arara vermelha que apareceu com a porta-estandarte da tribo. Também do alto, a cunha-poranga surgiu dentro de uma semente indígena e marcou a apresentação do bumbá. A apresentação do Boi Bumbá Corre Campo, maravilhoso, trazendo a tradição, trazendo a nossa história e com certeza vamos aí para ganhar esse campeonato, para ser campeão do Festival Folclórico de Manaus. Já o Boi Brilhante, campeão no ano passado, trouxe os segredos dos rituais indígenas com o tema Encantarias Xamânicas. O Brilhante vai deixar de fazer um espetáculo teatral para realizar hoje nesta arena um espetáculo cinematográfico. Mais de 600 brincantes evoluíram na história da lenda de Pai Francisco e Catirina. E grávida, desejou comer a língua do boi mais querido da fazenda. O Brilhante e a Sinhazinha apareceram no balão de São João. O ponto alto ficou com a guardiã da floresta, que surgiu de dentro de uma maloca indígena e encantou o público com sua garra e beleza na arena. O Boi Garanhão encerrou a noite com toda a magia da mata e da floresta, com o tema Canto de Lendas. As tribos trouxeram a diversidade de cores de araras e tucanos. Também apareceram havaianas e os itens principais, como o amo do boi e Sinhazinha, saíram de uma maloca. E um homem tucano trouxe a bela porta-estandarte do Boi Garanhão. O Garanhão fez um grande voo de emoção, trouxemos os pássaros, trouxemos os cantos de lendas, muita emoção realmente tomando conta aqui da arena. Quem assistiu ficou encantado com as apresentações. Gosto de Maritins. Surpreendeu? Muito. E você, o que você acha? Tudo maravilhoso, tudo lindo, lindo mesmo. Tá torcendo pra quem? Corre Campo. Tá gostando do festival? 100%. O fim da festa foi um show à parte, com muito brilho e fogos de artifício para encerrar a noite do folclore popular. Olha só, o boi campeão de Manaus será conhecido amanhã à tarde. Vale lembrar que o Festival Folclórico continua aí no Centro Cultural Povos da Amazônia até o dia 26 de julho, com apresentações de danças e também feira gastronômica. Não deixe de prestigiar não, todos os dias a partir das 8 da noite, que é muito bacana. Olha só, hoje é dia de rock, Dia Mundial do Rock. Nós preparamos uma agenda especial para quem quer curtir a data ao som desse ritmo que ultrapassa gerações. Vamos ver o que a produção separou pra gente? Olha só, tem até vinheta especial. Uau! O que mais que a gente tem, então, do Dia do Rock? Vamos lá.
Parque de Manaus recebe roqueiros em dia especial hoje e amanhã também, a partir de 4 da tarde, no Parque dos Bilhares. A entrada é gratuita, o evento contará com o talento de 30 bandas locais, além da exibição de produções audiovisuais, contando a história do rock and roll e de alguns grupos locais. Serão 2 palcos montados na primeira e segunda etapa dos Bilhares. O que mais que a gente tem, gente? Para comemorar esse Dia Mundial do Rock, aniversário da marca Dia do Rock, no Porão do Alemão, a partir das 3 da tarde. A entrada é gratuita, vai até às 5 da tarde. Além de ser o Dia do Rock, o Porão do Alemão também comemora aí 17 anos de fundação, de existência. A festa vai reunir 17 bandas que vão se revezar em 2 palcos e a casa vai oferecer 3.000 drinks gratuitos para os presentes. Olha só, comemoração com bebida grátis, inclusive. Que bacana! Lembrando, né, que está rolando aí festa em comemoração ao rock desde sexta-feira. É só você se agendar. Tudo bem, gente, é segunda-feira, a gente entende, dá aquela preguiça, mas também as festas estão começando bem cedo. Afinal, é um dia especial e vale a pena prestigiar. São 7 horas e 53 minutos, o Manhã no Ar fica por aqui. A gente agradece muitíssimo a sua companhia nesse iniciozinho de semana. E ó, a gente já tem um encontro marcado amanhã, hein? Pontualmente às 6h28 da manhã. Agora você fica logo às 11 horas com o Magazine, depois meio-dia com Alô Amazonas e agora com Fala Brasil. Tchau, gente. Até amanhã.